Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a nossa segunda aula do terceiro bimestre sobre ligações químicas, tá? Semana passada fizemos a introdução, hoje vamos falar especificamente sobre as ligações iônicas, tá? Boa aula para vocês. Bem, pessoal, o que são ligações iônicas? Ligações iônicas está relacionado com que força eletrostática, ou seja, são forças relacionadas à ligação através de cargas positivas ou cargas negativas, certo? Normalmente o que acontece? Quando você tem um átomo que tem elétrons na última camada, e tem a tendência a doá-los, né? E outro a recebê-los, existe então a formação de um novo átomo, uma nova molécula, certo? Nova molécula. Então, no caso aí, o cátion, né? Cátion seria um átomo, né? Seria uma substância, né? é, de origem, né, metálica, certo? Que tem a tendência de doar elétrons, tá? Então ele pode doar tendo o quê? Um elétron, dois elétrons, três elétrons, né? Em sua última camada, são os mais comuns, tá ok? Então são chamados de cátions. No caso aí eu estou dando um exemplo, o sódio. No caso de ânions, né, o que seria? São esses elementos, são esses átomos que têm a quantidade maior de elétrons na última camada, então ele tem uma tendência maior de atrair, né, esses elétrons, né, formando, né, com a ligação com normalmente um metal ou não metal, uma substância ou molécula nova, tá? No caso aí, quanto maior, né, a sua quantidade de elétrons na última camada, né, maior a sua força de atração. Então, por exemplo, aí o cloro, né, seria uma dessas substâncias. Ele é um halogênio, né? Ele é no caso aí, ele tem 7 elétrons na última camada, então ele tem a tendência de atrair mais um elétron. Daí você pergunta, professor, por que se tem 7 elétrons, né, precisa de um, né, para ficar o quê? Com 8? Pessoal, aquela chamada teoria do octeto que eu falei para vocês, né? Ou seja, aquela capacidade, né, de um átomo de uma substância, né, ou molécula, né, ficar estável, né, quando ele tem o quê? Tem 8 elétrons na última camada. Então esse átomo, né, essa molécula só fica estável, né? Então, quando você tem na sua última camada exatamente 8 elétrons, tá? Então, existem elementos, né, que não precisam disso, como o hélio, tá? Só com dois já fica estável, mas a maioria, tá? Só com essa teoria. Tá? Então temos aqui a substância, né, formada do sódio e o cloro, né, já que o sódio doa um e o cloro precisa de apenas um, né, então deu certo. Então vai formar a substância NaCl. No caso aí é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Temos então a representação, né, desenho gráfico do que seria então essa ligação iônica, né, do sódio, tá vendo, né? O sódio é essa bolinha menor, tá? Essa esfera menor e no caso aqui, né, o cloro seria esse daqui, né? Essa zona maior. Aí o que que você percebe? Porque uma tem essa área, né, ao redor do núcleo, né, tão pequena em relação ao outro, né? Porque o primeiro, o sódio, né, tem menos camadas, né? Já o cloro tem mais, tá? Então tem mais elétrons, né? Então isso aumenta o seu raio, tá? No caso aí temos uma representação embaixo, né, do que seria o gelo, tá? Desculpe, né? Seria o sal de cozinha, só que na sua forma cristalizada, tá? Então sua forma cristalizada, né, apresenta, né, basicamente o formato, né, de uma figura geométrica, né? No caso aqui seria um cubo, né? Passando adiante. Bem, no caso aí temos falando sobre o esquema de Lewis, né? Lewis então foi um cientista, né, que ele descobriu, né, que em relação à camada de valência, né, ele criou os desenhos, né, que representativos do que seria a última camada, né? Então, a capacidade, né, de fazer ligações, né, entre os átomos se combinarem, né, que é a valência, né, é devido ao quê? A observação da sua última camada. Então, você observando a última camada, você verifica se o átomo tem a tendência de doar ou receber elétrons. E como é que eu faço isso? Como é que eu sei a quantidade de elétrons da última camada? Beleza, pessoal, chegamos àquele ponto, o nosso diagrama de Pauli, tá? Pois bem, a representação do diagrama de Paulo, né, então serve para quê? Para a gente determinar, né, a quantidade de elétrons que tem na última camada, tá? Então a gente, ou seja, a camada de valência, tá? Então a gente faz o diagrama, tá? Eu ensinei para vocês, né? Tivemos nossa aula de exemplos, tá? Então explicamos pacientemente, certo? Quais são as sequências, né? Por que o motivo da sequência? Falamos daqui sobre a sua energia, né? Porque cada subnível, né? De acordo com a sequência, ela vai aumentando, tá? Então, os subníveis vão de acordo com a energia, tá? No caso, aí, o sódio, daí vem o que? A sequência 1s2, que é a primeira camada, ok? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, segunda camada, e temos então a terceira camada, 3s1, tá? Que é a camada de valência. No caso, o cloro, né? Então, continuando com o NaCl, sal de cozinha, temos 1s2, né? 2s2, 2p6, que é a primeira e segunda camada, e temos a terceira
3s2, 3p5, né? Quer dizer o quê? Que ele tem, o cloro tem número atômico 17, automaticamente, né, por ele ser neutro, um átomo neutro, quer dizer o quê? Que a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons são iguais. Isso quer dizer, então, que na hora que eu for fazer a distribuição, eu coloco conforme a quantidade de elétrons. Então, ele tem 17 elétrons, assim como tem 17 prótons. Então, a distribuição, né, temos a última camada que tem 7 elétrons. Ah, então quer dizer, professor, se ele tem 7 elétrons, de acordo com a teoria do octeto, ele precisa de quantos? Ah, então ele precisa de receber o quê? Um elétron. Tá joia? Então, esse elétron que ele precisa, né, forma o quê? A camada com 8 elétrons, a camada estável. Ah, professor, mas se na teoria, né, do octeto, o sódio está perdendo elétrons, por que ele vai ficar estável? Pessoal, simplesmente pelo fato de que, tirando, né, essa última camada, né, ou seja, esse último elétron, né, vai sumir essa última camada, e ele vai ter uma camadinha, camada 2, com 8 elétrons, também ficando estável. Tá, o joia? Vamos adiante, passando um pouquinho. Essa aqui, então, é a nossa representação do Lewis, né? O Lewis fez o quê? A forma simbólica, tá? Então, o que? O sódio é representado, né? Os metais é representado simbolicamente pelos asteriscos, né? E os não metais, tá? Os não metais são pelas bolinhas, tá? No caso aqui, o cloro tem 7, tá? Por quê? Porque a sua última camada, né? Como foi mostrado aqui em cima, tem 7 elétrons, tá? Enquanto na primeira, então, no caso do sódio, temos uma camada, né, a última camada, apenas com um elétron. Ele, por ser metal, ele, por ser um cátion, tá? Ele tem a tendência de doar esse elétron. Então, ele vai ter a sua representação um asterisco, tá? Ou uma estrela. Já o cloro, por ser um ânion, né? Tendência de receber, então ele vai ter o quê? Esferas, né? Bolinhas para representar a sua última camada, tá? Então, o sódio, na hora que você for representar, né? A sua carga, como um cátion, você representa ele, tá? Sendo Na+, tá? Por quê? Porque toda vez que um metal doa elétrons, tá? Ele vai ter a quantidade de prótons, digamos assim, alterada, né? Digamos assim, alterada não, vamos dizer assim, não vai ficar mais igual, né? Não vai ficar igual com a quantidade de elétrons. Por quê? Porque você doa um elétron que já era igual aos prótons, né? A quantidade de prótons era igual à quantidade de elétrons. Então, se você doar os elétrons, ele vai ter, né? Basicamente a quantidade de prótons maior que a quantidade de elétrons agora, né? Então, já que ele doou um, ele vai ficar com um próton a mais. Então, carga positiva, né? A representação dele, sinalzinho de mais. Já o cloro, né? Por ele ter, né, recebido um elétron, né? Então a quantidade de elétrons dele vai ficar um pouco maior. Então, de quantos? Quantos elétrons? Aquele elétron que ele recebeu, né? Então, vai ficar um elétron a mais, tá? Então, simbolicamente é um sinal negativo, tá ok? Então, essa aí embaixo é a representação, tá? A representação, o sódio é mais, tá? Porque ele vai ficar com basicamente um próton a mais em relação à quantidade de prótons e elétrons, né? Se eu for comparar, tá? E o cloro vai ficar o quê? Com um elétron a mais, se eu for comparar em quantidade de prótons e elétrons dele, tá ok? Só lembrando, né? Regra do octeto. A regra do octeto, o que que é? É quando você tem, na sua última camada, tem 8 elétrons, tá? 8 elétrons, né? O total de elétrons existentes na última camada, camada de valência, tá? Então, essa aqui é a nossa representação, né? Simbólica, né? Da ligação química, né? Do cloreto de sódio. Bem, pessoal, concluindo, né? Então, o que seria na regra do octeto? O que, que a gente tem? Os cátions, normalmente, que são os metais, que eles ficam à esquerda, na tabela periódica, né? Eles têm a tendência de quê? De doar elétrons. Então, eles formam sua teoria de octeto pela perda de elétrons. Já os não metais, eles formam, né? Se formam pela teoria de octeto pelo ganho de elétrons. Então, metais ficam ao lado esquerdo, os não metais ficam ao lado direito da tabela. Tá ok? Então, ficamos com isso, tá? Próxima aula, né? Próxima aula que a gente vai ter, vamos falar sobre ligações covalentes, tá ok? Então, até mais, tenham um bom dia. Tchau para vocês.